Nós estamos falando sobre um assunto que rende muita conversa. Dois assuntos eu notei que rendem muita conversa quando são tratados aqui no ajuntamento. Sexo é um, por razões óbvias, e dinheiro tem se mostrado o outro. É muito interessante como esse assunto mexe com as estruturas dos mais diversos seres humanos, sejam eles de qualquer ideologia, raça, credo, não importa. Esse é o tipo de série que nós temos pregado, chamado Prosperidade, que fala claramente sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre dinheiro, e como nós não somos bíblicos nesse quesito. Quando eu falo isso, falo nós todos, porque vivemos numa sociedade que diz que a vida deve ser organizada em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Projetos, planos, sonhos, ambições, tudo que você planeja fazer, a nossa sociedade diz para você. Você tem que consultar se você tem fundo suficiente para isso, se o seu dinheiro é suficiente para isso, o quanto de dinheiro você precisa para isso. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E isso vai entrando de uma tal forma em nosso coração, em nossa vida, que mesmo cristãos e cristãs engajados, que frequentam uma comunidade assiduamente, estão acostumados a fazer planejamento não mais em oração, mas sim de acordo com o que tem ou não tem de dinheiro. Por mais estranho que possa parecer, na história recente da igreja, o que tem determinado se nós vamos fazer alguma coisa ou não, se tal plano vai ser colocado em prática ou não, não é mais a oração buscando a vontade de Deus do tipo, Deus é a favor ou não é a favor a esse projeto. Nós tiramos isso da agenda e nós colocamos no lugar, temos ou não temos dinheiro para fazer isso. Se temos dinheiro para fazer, então fazemos, mesmo que não consultamos a Deus sobre isso. É uma reviravolta num processo que era muito claro para cristãos até pouco tempo. Antes de fazer qualquer coisa, consulte a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Peça que Deus mostre a você qual a vontade dele. Hoje, a mensagem que nós recebemos é: antes de fazer qualquer coisa, dá uma olhada na sua conta bancária, conversa com o gerente do seu banco e veja se é possível fazer. Se o gerente do seu banco der um sinal verde, se a sua conta bancária está garantindo uma certa folga nesse processo, então vá e faça. Caso aconteça algum percalço no caminho, aí você ora, pedindo para Deus, sei lá, fazer um aporte financeiro de emergência em alguma eventualidade que possa vir a acontecer. É triste dizer, mas nós temos que confessar que a vida espiritual de muitos cristãos tem se resumido a isso. Eu faço de acordo com o dinheiro. Se alguma coisa der errado, eu coloco Deus na história. Quando Deus resolve com o aporte financeiro, o que é que eu faço com Deus? Tiro da história de novo para que o dinheiro volte a reinar nos meus planos. Essa é a realidade capitalista que coloca nós e o dinheiro como o centro de toda a existência. A Bíblia, porém, nos ensina a organizar a vida em torno de Deus e da vontade dele. A sociedade em que nós estamos diz: organize a sua vida em torno do dinheiro. A Bíblia diz: organize a sua vida em torno de Deus. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque desde o começo da nossa caminhada como igreja, muitas pessoas, nos perguntam o que nós achamos de dízimo, por exemplo. Porque eu não sei se você notou, dízimo não é uma palavra que nós usamos muito aqui em nossa comunidade. Se você frequenta essa comunidade há muito tempo, você sabe que algumas vezes nós falamos sobre dízimo, mas nós falamos muito sobre oferta, contribuição, e aí, consequentemente, muita gente chega aqui e diz: o que vocês acham de dízimo? Deixa eu dizer o que nós achamos sobre dízimo. Nós achamos que dízimo é um princípio estabelecido por Deus para que toda a vida, inclusive a parte financeira dela, seja organizada em torno de Deus. É mais ou menos assim. Dízimo convencionou-se pela própria palavra a ser estabelecido como 10% da renda.
Qual é o princípio disso? O princípio disso é, você recebe 100%. Você vai retirar uma parte pré-estabelecida disso para doar, certo? Claro que, se você faz isso, você precisa reorganizar a sua vida financeira. Porque você vai partir do pressuposto que você não começa o seu mês com 100%. Mas no caso daqueles que vão ofertar 10%, você vai começar de 90%. Significa que você vai ter que fazer o quê? Reorganizar suas finanças. A ideia do dízimo é que nós reorganizemos, inclusive as nossas finanças, assim como outras partes da vida, em torno de algo que Deus nos manda fazer. O dízimo é algo pedagógico e não uma obrigação legalista do tipo, eu mandei fazer, pronto e acabou. Por quê? Porque eu mandei. O problema é que aí o ser humano, como gosta de regras, leis, tornou isso uma regra chata, sem sentido, do tipo, se você não der, Deus vai pesar a mão sobre você. O que, numa época da graça, do evangelho como a nossa, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Assim, dízimo não é obrigação nenhuma. Nenhuma. A Bíblia sempre tratou dízimo como um privilégio. A Bíblia diz o seguinte, é mais importante, é mais bem-aventurado, é mais feliz dar do que receber. Você não pode se esquecer que a Bíblia diz que ter a oportunidade de dar é um privilégio que Deus dá para seres humanos. Porque enquanto eu estou dando, isso também é um testemunho da bênção de Deus sobre a minha vida, do tipo, se eu posso dar algo, é porque eu não estou em necessidade. E se eu não estou em necessidade, eu tenho que ter um coração generoso diante de Deus, que inclui doar algo para alguém, ou para alguma coisa, ou para algum projeto. O dízimo tem esse princípio. É um princípio que, em primeiro lugar, lembre-se, faz com que você tenha que planejar, inclusive a vida financeira, em torno de um mandamento de Deus. Segundo, faz com que você reconheça a bênção de Deus sobre a nossa vida e o privilégio que num país como o nosso é você ter a oportunidade de poder ofertar alguma coisa ao invés de estar no lugar daqueles que precisam receber. Por isso a Bíblia diz, bem mais aventurado é dar do que receber. Infelizmente, o que era um princípio sadio tornou-se escravidão. Eu conheço muita gente, por exemplo, que se não dá o dízimo, ele acha que se ele virar a esquina, sei lá, vai explodir o carro dele. Ele vai chegar em casa, a casa desmoronou. Sei lá. Deixa eu falar algumas coisas que eu já ouvi em pregações. São colocações sinceras, do tipo assim, olha, não dá o dízimo, de repente você vai gastar o similar em farmácia, do tipo assim, você entendeu, né? Você vai ficar doente e aí você vai ter que gastar aquilo que você não deu dízimo em farmácia. Sei lá, outras coisas que eu ouvi. Alguém tem algum exemplo que ouviu de dízimo? Do tipo, não vai dar, vai se ferrar? Sei lá. Vocês sabem. Tem uns outros lances, tem aí algumas teorias, por exemplo. Tem uma teoria muito forte na igreja evangélica brasileira, numa grande parte dela, que é a teologia da semeadura, que é assim, o que você semear em dinheiro, Deus vai dar para você em retorno a 30, 60 e a 100 por um. Isso é tirado de um texto bíblico que Jesus diz que aquele que planta no reino recebe colheita de volta 30, 60, 100 por um. E aí você vê o cara pregando, por exemplo, olha, vai depender agora da sua fé. Se você der 10 reais, 10 vezes 30, 300. 10 vezes 60, 600. 10 vezes 100, 1.000, certo? Aí o cara fala assim, olha, é a lei da semeadura. Se você colocar 10, Deus pode transformar isso em 300, 600 ou 1.000. Aí já é um estímulo para você, sei lá, dar uma caseadinha de 50. Porque uma caseadinha de 50, no mínimo, a 30, te garante aí 1.500. Cá entre nós, é um negocião. Só que isso é transformar Deus num negociador, quase que num agiota, que é uma coisa ridiculamente estúpida, não tem nenhum sentido. O que Jesus está querendo dizer no texto é, quando você oferta alguma coisa, Deus abençoa você. Ele poderia ter dito a 100, 200 e a 1.000 por um, a 2, 3 e a 4 por um. Ele simplesmente usou 30, 60 e 100.
É como alguém diz, olha, sei lá, eu vou ser 1 milhão de vezes abençoado. A gente não quer dizer que vai ser 1 milhão de vezes abençoado. A gente quer dizer simplesmente que vai ser muito abençoado. Ou quando você come muito, você chega e fala, nossa, comi um boi. Tirando, sei lá, o neto. Não é, você não comeu um boi. Não é verdade. Mas é uma forma que todos nós entendemos de você dizer, eu comi muito. O que Jesus está simplesmente dizendo é, você vai ser abençoado. Só que lembre-se, algo que nós dissemos no primeiro domingo. Ser abençoado não significa receber dinheiro em troca. É que nós no mundo capitalista pensamos, vou ser abençoado, vou receber dinheiro em troca. Não, Deus não é uma casa de câmbio. Não é isso. Ele tem muitas bênçãos para dar para os seus filhos. Inclusive bênçãos que para nós não parecem ser bênçãos no momento que nós estamos recebendo, mas que produzem um caráter cristão em nós e que no futuro vão se mostrar grandes coisas que Deus colocou em nossa vida. Aí, sei lá, tem uma outra, a teologia da prosperidade, que nós já falamos, que fala que Deus, se você é filho de Deus, você tem direito a toda herança de Deus, e sendo Deus o dono de todo ouro e de toda prata, então você tem direito, como filho de Deus, receber todo ouro e toda prata. É verdade que a Bíblia diz que nós temos herança para receber de Deus. Mas olhe para a cruz. Entendeu qual é a herança? A herança que Deus tem para os seus filhos tem a ver com vida eterna, não dinheiro. Quando eu digo, como a teologia da prosperidade diz, que a herança que Deus tem para você é dinheiro, eu estou diminuindo muito essa herança. Porque a herança que Deus tem para mim não é dinheiro, é vida eterna. E nem todo o dinheiro do mundo junto poderia comprar 1 centímetro do que significa a vida eterna. Se juntássemos todo o dinheiro produzido no mundo, o PIB de todas as nações do mundo não seria suficiente para comprar a vida eterna de uma só pessoa. Por isso é que a Bíblia diz que para resolver o problema do pecado, da desconexão que nós tivemos com Deus, de termos optado pela morte quando nós pecamos, Deus manda o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz, receber sobre ele todo o nosso pecado, derramar sangue inocente, que é um sangue que nós não temos, só ele tem, derrama sangue inocente, ressuscita quando Deus recebe aquele sacrifício, eliminando a morte. Não há dinheiro no mundo possível para pagar isso. Por isso que é graça. O que nós pensamos sobre dízimo? Não é uma obrigação, é um privilégio. Trazer princípios do Antigo Testamento, onde o dízimo tinha a ver com uma lei nacional, onde a religião se confundia com o Estado e o Estado com a religião, não faz nenhum sentido. Não é bíblico. O que é bíblico é o princípio estabelecido, que significa organize a sua vida em torno de Deus, inclusive suas finanças. Sinta-se abençoado por poder doar, por poder dar alguma coisa, ao invés de precisar receber alguma coisa. Sinta-se abençoado por poder investir em algo que tem a ver com o reino de Deus, ao invés de ficar investindo em tanta besteira como nós, desde o começo da nossa vida financeira, fazemos. Eu quero olhar um texto que nós já vimos em partes, e nós vamos olhar com um pouco mais de profundidade hoje, que está na primeira carta que Paulo escreve a um servo de Deus chamado Timóteo, lá no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 12. Você vai notar que nós já vimos uma parte dele, agora nós vamos ver o texto todo. A Bíblia diz o seguinte, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 12. De fato, a piedade com contentamento, quando você é piedoso e feliz com isso, contente com isso, realizado com isso, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo já começa dizendo para Timóteo, Timóteo, ensine para esse pessoal que fonte de lucro não é um trabalho desenfreado como louco, onde você trabalha 20 horas por dia, mas a piedade com contentamento. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Esse é um princípio muito interessante da Bíblia, porque diz assim, olha, toda a sua piedade,
todo o seu relacionamento com Deus, você vai levar para a eternidade. Tudo que você pode produzir aqui e levar para a eternidade é um lucro eterno. Qualquer outra coisa que você produza aqui e não possa levar para a eternidade é um trabalho que você produziu, pode ter feito para a glória de Deus, mas é gasto, não é investimento. Assim, diante de Deus, pensando monetariamente, o trabalho que você vai exercer amanhã e o dinheiro que você vai ganhar amanhã, todo tempo, suor, cansaço, estresse, tudo isso é gasto. Você está gastando isso. Todo o dinheiro que você conseguiu gerar a partir disso é gasto. Porque todo esse dinheiro tem prazo de validade. Se você morrer amanhã, é o prazo de validade dele. Se morrer daqui 40 anos, é o prazo de validade dele, mas tem prazo de validade. Toda a espiritualidade, toda a vida com Deus, tudo aquilo que você guarda no seu coração, você vai levar isso para a eternidade. Então toda a vida com Deus não é gasto, é investimento eterno. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Paulo está dizendo, você tem o que comer? Você tem o que vestir? Tá bom, beleza, tranquilo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Uma das coisas mais interessantes que Paulo afirma nesse texto a Timóteo é: todos nós vamos chegar diante de Deus de mãos vazias. Sem cartão de crédito, sem dinheiro, sem joia, sem celular e eu arrisco dizer, sem roupa. Porque dependendo da roupa que a gente vai, sei lá, dependendo da etiqueta que tem, isso também pode demonstrar que alguns tendem a ser melhores que os outros. Paulo está dizendo, todos nós diante de Deus chegaremos de mãos vazias. A única coisa que você vai ter para apresentar diante de Deus é você. Essa é a única coisa. E como estaremos todos nus, completamente nus, não haverá nada monetariamente que faça distinção de um para outro. Todos nós diante de Deus estaremos lá e será impossível, ao olhar para a cara de cada um de nós, dizer quem era pobre, quem era rico. E aí, diante de Deus, é que nós descobriremos quem de verdade é rico e quem de verdade é pobre. Naquele dia, diante de Deus, é que vai ficar claro que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. E aí tudo será desvendado, aí tudo ficará muito claro, e aí muitos que se exaltaram serão humilhados, e muitos que se humilharam serão exaltados naquele dia pelo nosso Deus. Nós chegaremos sem nada diante dele. Você pode ter o melhor cartão de crédito do mundo, ele não vai. Você pode ter a melhor conta do mundo, mas você não vai levar um extrato dela. Não vai. Alguém pode perguntar, ok, tá, mas se há tantas recomendações na Bíblia sobre o perigo das riquezas, como nesse texto que Paulo diz, olha, muita gente se perdeu tentando ser rico. Então por que Deus pode permitir que alguns, mesmo cristãos, ganhem tanto? Essa é uma pergunta importante porque não dá para negar que na história da igreja você tem cristãos muito ricos, certo? E quando eu falo cristãos muito ricos, eu estou falando de cristãos ricos mesmo. Há cristãos milionários. A resposta, por mais que pareça estranha para nós, é: Deus abençoa alguns cristãos e cristãs com riquezas para que eles,
doando, testemunhem e manifestem que o dinheiro não é Deus. Deixa eu repetir isso, porque essa informação é muito importante. Deus dá muito dinheiro a alguns cristãos e cristãs para que eles, doando o dinheiro que Deus deu, possam manifestar de maneira prática diante da nossa sociedade que o dinheiro não é um Deus e que pode ser doado e descartado a qualquer momento, sem que a pessoa se torne infeliz e dependente dele. Assim, alguém pode perguntar, não, mas tá bom, mas se eu começar a doar mais, o que é que vai acontecer? Para mim, uma resposta simples, se você começar a doar mais, vai acontecer o seguinte: você vai ter que confiar mais em Deus. Se você doar mais, você vai ter que confiar mais em Deus. Você vai ter que confiar que Ele vai suprir mais. Você vai ter que confiar que Ele é que vai suprir as suas necessidades. E quando a gente olha para a Bíblia, você concorda que essa não é uma coisa ruim? Um processo em que Deus está ensinando você a confiar mais nele, em tese, deveria ser um processo pelo qual nós cristãos oramos sempre. Quando você não doa, você, em outras palavras, está dizendo: eu não confio que Deus vai suprir a minha vida. Então eu preciso reter o máximo, porque eu não sei que porcaria Deus vai inventar amanhã para tentar tirar dinheiro de mim. Como eu não confio nele, porque ele pode sacanear com a minha vida na parte financeira, então eu guardo. Em outras palavras, é isso que muita gente faz. Assim, eu quero fazer uma proposta indecente. Já estou falando que é indecente, ok? E como é uma proposta que eu estou fazendo, você tem todo o direito de aceitar ou não aceitar. Atenção, pessoal da internet, vamos lá. Esse é aquele momento que o pessoal está nos assistindo, nos ouvindo. Pode dar aquele stop para não se envolver. Então, se você está nos ouvindo pela internet, essa é a hora de, sei lá, sair e tomar uma limonada suíça. Ou, sei lá, comer uma porção de calabresa acebolada. Se você está nos assistindo pelo YouTube, você pode, sei lá, fingir que caiu a conexão agora e... sei lá, faz qualquer coisa, finge um ataque epilético, cai no chão, faz alguma coisa. Mas eu quero fazer um desafio. Que tal, ao invés de você aumentar o seu padrão de vida, aumentar o seu padrão de bondade e doação? Que tal? Um desafio. Ao invés de aumentar o seu padrão de vida, aumentar o seu padrão de doação e bondade. Ou você pode fazer como algumas pessoas que eu conheço fizeram. Eles fizeram as contas em casa, sentou a família inteira, eles fizeram uma análise financeira completa da família e pediram para que Deus mostrasse para eles o quanto eles precisavam para viver de maneira digna. Digna não significa viajar para a Europa todos os meses. Porque assim, não, eu para viver de maneira digna eu preciso de 500 mil reais por mês. Não, você não entendeu dignidade. Mas é o desafio de você sentar com a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, fazer as contas e dizer: nós precisamos de X para viver de maneira digna. E dizer para Deus: Deus, a partir de agora, o que entrar além disso, vai ficar claro para nós que é o dinheiro que o Senhor está dizendo que a gente tem que doar. Só que assim, se você chegar à conclusão de que você precisa de 100, se Deus em algum mês te der 500, não vem fazer fundo de reserva. Porque o fundo de reserva tem que estar incluído no 100. Porque senão a gente fica meio sem vergonha. Olha, agora sobrou bastante esse mês, então vamos dividir meio a meio, né, Deus? Porque eu sei, eu já disse que a proposta é indecente. Já disse que você pode simplesmente dizer: eu acho isso uma grande besteira, eu não quero. Ou então você pode organizar a vida financeira em torno daquilo que Deus pode dar para você ou não dar para você.
Atenção, casais. Talvez um exercício espiritual para essa noite já. Atenção, pais. Talvez um exercício espiritual para ensinar aos nossos filhos que o dinheiro não manda em casa. Que quem manda em casa é a palavra de Deus, é o Papai do Céu, não é o dinheiro. Para ensinar para as nossas crianças que eles não precisam de brinquedo de R$ 500. Eu tenho duas filhas, é engraçado, porque às vezes elas ganham presentes caros. E daí alguém vai lá e faz bonequinho numa batata. A criança ela fica brincando com o bonequinho feito de batata, do lado de um brinquedo de R$ 300, jogado no chão. Minha filha tem brinquedos que custaram um preço que eu, como pai dela, não poderia pagar, que estão jogados. E quando eu digo para ela, filha, brinca com esse, porque o pai, lógico, está pensando no investimento que alguém fez naquele brinquedo. Ela olha e diz assim, mas eu prefiro esse. E aí quase que eu falo para ela, filha, mas esse custou R$ 8,50. Mas é o que ela gosta. Porque a criança, ela nasce assim. O que é necessário, é necessário. Lembram da nossa infância? Quais eram as grandes atividades que faziam com que a nossa vida fosse gasta com alegria e satisfação? Diz aí. Brincar na rua. Naquela época eu não pagava imposto para brincar na rua. Daqui a pouco vai ter pedágio para brincar na rua. Você sai na rua, dá licença, pedágio, você paga um pedágio. A gente brincava na rua. Quanto custa você descolar a unha do dedão? Não custa nada, uma brincadeira de infância maravilhosa. Ah, delícia, que história para contar. Aí a gente vai contar para os filhos, aumenta. Fala que praticamente o dedo explodiu. E aí teve que ir para o hospital, deu 615 pontos. O médico pegou uma agulha desse tamanho e enfiou no dedo, assim. Nossa, pai, mas como você consegue? Não, papai conseguia. Mas depois, quando você saiu do hospital, o que você foi fazer? Foi jogar bola de novo. Nossa, pai, como você é forte. Eu sei, sou mesmo. Outra coisa, sei lá, bolinha de gude. Quanto custa a bolinha de gude? Sei lá. Deve ir de troco de alguma coisa agora. Bolinha de gude, campeonatos espetaculares que nós tivemos de bolinha de gude. Campeonatos mais importantes que a final da Copa do Mundo. Quem aqui não teve uma partida memorável de bolinha de gude? Memorável, aquela que você se viver 300 anos vai contar para as próximas gerações. Se alguém escrever uma biografia sobre você, sai não, mas coloca o capítulo da bolinha de gude aí. Eu quero contar, tenho fotos. Foto da bolinha. Tem gente aqui que eu arrisco dizer que tem a bolinha de gude de estimação da infância. Aqui tem, olha lá, tá vendo? Temos alguns que tem. É a bolinha, é aquela bolinha campeã. Essa aqui me deu muita sorte. Aqui, São Jorge abençoou essa bolinha aqui. Aqui, essa bolinha, uma beleza. A gente joga. Lembram as bolas de futebol que a gente usava? Eram bolas de futebol que tinham calombos. O que era melhor ainda porque você chutava e era uma incógnita. Você nunca sabia onde ela ia. O goleiro não sabia e você não sabia. Você podia chutar para cá, a bola batia e ia para lá. E era uma coisa louca. E a gente se divertia horas. A gente saía para se divertir e eu lembro, a gente não tinha a mínima preocupação de ter o dinheiro no bolso. Não tinha. Porque era assim, você estava jogando bola, dava sede. Sempre tinha alguma mulher na rua lavando a calçada. Chegava, tia, posso tomar água? Tomar. Aquela água não matou ninguém. A criançada de hoje toma água mineral com pH acima de 10, passa mal, tem virose. Aquela água era mais gostosa. Você pegava assim, você pegava aquilo, jogava na nuca, depois jogava no outro, aí voltava, jogava. Aí você estava todo molhado, já caía, virava um barro, chegava em casa, apanhava da mãe, porque chegou cheio de barro. Aí você entrava no banheiro, como a gente não gostava de tomar muito banho, a gente tentava enganar, ligava o chuveiro, ficava ali fora olhando, mas esquecia que estava sujo de barro. Aí a mãe saía, você falava, vá tomar banho, mas eu tomei isso. Aí, olha no espelho, tudo sujo de barro. Essas coisas não custavam absolutamente nada. No entanto, com o tempo, a sociedade capitalista foi vendendo a ideia de que se você não gasta, não é diversão. É por isso que você vai para o shopping hoje e diversão de adolescente é ficar no shopping, zanzando que nem idiota, trombando nas pessoas e gastando 3 vezes mais por uma coisa que perto de casa ela compraria muito mais barato. Nossas crianças estão sendo envolvidas pelo consumismo idiota.
Que tal estabelecer um parâmetro e dizer para a nossa família: daqui a nossa família não passa. O que vier a partir disso é a demonstração clara da graça de Deus sobre nós, nos ensinando a sermos generosos e doadores. Claro que, isso vai tirar de você a possibilidade de algumas viagens. Claro. Mas dependendo de para quem você vai doar esse dinheiro, para que instituição você vai doar esse dinheiro, é a chance de alguém comer amanhã. Vai tirar um pouco a sua chance de ficar 40 dias na Europa. Mas vai dar a chance de uma criança comer durante 40 dias. E eu sinceramente acho que 40 dias de arroz e feijão no prato é mais importante do que 10 dias na Disney. Por mais que seja legal tudo isso. Por mais que seja legal. Se Deus te abençoar e você puder ir para a Europa, vá. Se está dentro do seu parâmetro financeiro, beleza. Se você vai colocar lá férias com a família como necessidade, não tem problema. Mas lembre-se que passar disso começa a ser desnecessário. E a gente sabe o quanto isso vai corrompendo as nossas estruturas. Há um texto, e eu quero terminar essa série com um texto que para mim é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. E como todo texto mais fantástico da Bíblia, ele só poderia ser dito por um cara chamado Jesus. Está em Lucas 12, do versículo 15 ao versículo 34. Se você nunca leu esse texto, você vai ler agora. Eu vou pedir para você chegar em casa e ler com todo cuidado. Se você já leu, você vai imprimir esse texto e colocar em algum lugar da sua casa, para todos os dias você lembrar de alguns princípios que Deus estabelece nele para a nossa vida. Veja que texto fantástico. Jesus dizendo: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não pode ser medida por aquilo que ele tem. Então Jesus lhes contou esta parábola, essa história. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, como ele não tinha um limite, tudo era para ele, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Vou viver de renda. Descanse, coma, beba e alegre-se. Veja, há um detalhe interessante. Até agora, Deus não está na agenda e nos planos desse cara. Você notou tudo? Eu. É a história de um cara que não envolve Deus na sua agenda e nos seus planos. Ele diz, descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, que é uma maneira cristã de falar burro, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Olha que interessante, esse cara está investindo em bens, mas Deus diz para ele que vai ser exigido o que dele? A vida. Porque está subentendido no texto que tudo aquilo que ele preparou não é vida. Aquilo que ele preparou não é vida, mas agora a vida vai ser exigida. Então, quem ficará com o que você preparou, que não é a vida? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?
Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão, que é o mundo em que nós vivemos, que é a sociedade em que nós vivemos, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Por isso, infelizmente, igrejas que vendem dinheiro como prioridade são igrejas pagãs, travestidas de cristianismo. São travestis de cristianismo, mas não são cristãs de maneira plena e verdadeira. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vão ser acrescentadas. Deus está dizendo, não é que você não vai tê-las. Você vai tê-las como consequência do que é principal, que é o reino de Deus. Essas coisas quem dá é Deus, não você. Não tenham medo, porque Jesus sabe que depois de uma mensagem dessa, a primeira coisa que a gente tem é, ferrou, eu estou com medo. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida eterna. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A gente poderia começar a ler o texto tudo de novo, e ele ainda seria fantástico. Se você ler esse texto mais 10 vezes hoje, ele ainda será fantástico. Porque, vamos ser sinceros, ele toca num ponto nervoso da nossa vida. Ele toca naquele ponto que a gente, aquele último nó da nossa vida que a gente tenta segurar com todas as forças, dizendo, é meu, é meu. E Deus pede que eu e você façamos o quê? Abra suas mãos, entregue. E ainda assim a gente tenta segurar com todas as forças, porque nós não confiamos que entregando nas mãos de Deus, Ele vai saber cuidar disso. É uma falta de confiança, falta de fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 3 coisas que eu gostaria que você lembrasse para nós terminarmos essa série. Primeiro, você pode roubar para ter. Pode, não pode? Se você tiver um pouco de cara de pau, a coragem de pegar uma arma e sair por aí roubando, assaltando, você pode roubar para ter. Sei lá. Não pode? Alguém aqui? Eu não estou falando que deve, mas pode, não pode? Alguém aqui não pode? Pô, até o Beto, que está aí meio, sei lá. Se ele quiser usar a bengala, a muleta, né, ele pega, assim, se você não passar o dinheiro, dá uma muletada na cara. A pessoa, sei lá, se for uma senhorinha, tudo bem, meu filho, tá aqui, dinheirinho. Vai pra igreja, dá o dízimo. Você pode. Não é o correto, mas você pode. Não deve, mas pode. Segunda coisa, você pode trabalhar para ter. Pode trabalhar duro, trabalhar muito. Acordar às 4 da manhã, dormir meia-noite, ralar como um louco. E muitos daqui sabem do que eu estou dizendo porque fazem isso. Muitos aqui acordam quando o sol nem está imaginando em dar as caras e vão dormir e terminam o trabalho muito depois que ele se pôs. Muita gente aqui viaja como um louco a semana toda, enfrentando os maiores perigos nessas estradas, em qualquer lugar, trabalhando para ter. Mas o que eu quero dizer para você,
essa não é a forma cristã de encarar a vida. Nem a opção 1, nem a opção 2 são formas cristãs de encarar a vida. Embora eu reconheça que se você frequentou uma igreja há muito tempo, você sempre foi ensinado a opção 2. Trabalhe dignamente para ter o seu dinheiro. Trabalhe corretamente para ter o seu dinheiro. Seja um bom funcionário para ter o seu dinheiro. A opção 3 é a correta. Você pode trabalhar para ter, para poder doar mais. Esse é o padrão cristão. Trabalhar para ter, para poder doar. Esse é o padrão cristão, onde a generosidade faz parte do processo. Uma pergunta que me fazem: doar onde e para quem? Ore e peça que Deus mostre para vocês as necessidades, quem Ele quer abençoar através da sua vida. Peça que Deus mostre isso. Eu arrisco dizer que, olhando para a cidade de Piracicaba, opções não faltam. Há muitos lugares que nós podemos abençoar com a nossa doação. Muitos. Muitos. Há muitos projetos fantásticos. Fantásticos. Que podem ser abençoados com o dinheiro que Deus dá para a gente. Muitos. Acontece que nós cristãos pensamos assim. É um pensamento absolutamente mesquinho. Porque eu vejo muita gente dizendo assim: olha, eu podia doar para tal instituição que eu sei que faz um trabalho muito sério, é muito legal, mas sabe, é espírita. E? Ai, porque você acha certo doar para uma instituição espírita? Ué, se a instituição está fazendo um trabalho social que nenhum evangélico está fazendo, por que não? Ué? A sociedade lá espírita é uma sociedade que está abençoando pessoas ou está pregando espiritismo para elas? Não, eles só pregam lá no centro mesmo. Mas, vai lá, abençoa o pessoal. Eu até conheço um pessoal aí que faz um trabalho legal, mas são ateus. Eles fazem bom uso do dinheiro? Fazem. Melhor do que a maioria dos cristãos que você conhece? Fazem. Ué, então você já sabe onde vai investir seu dinheiro, ué. Vai doar lá. Fica fazendo sectarismo com dinheiro? Claro que se você puder, se você conhece um bom trabalho cristão, que faz boas coisas e você conhece a seriedade, se você quiser doar lá, muito que bom também. Mas peça que Deus mostre isso para você. Só não haja de maneira sectarista, como a maioria das igrejas evangélicas faz. E dizer que você vai ser amaldiçoado se você der o dinheiro para quem não comunga na mesma fé que a gente. A Bíblia diz que Deus faz nascer sol sobre justos e injustos. Faz chover sobre horta de crente e sobre horta de ateu. Eu não lembro assim de estar passando numa rua, uma chuva enorme numa horta, e do lado, assim, tipo aquele. Como que era? Tinha que a nuvem fica em cima. Que desenho que era esse que. Hã? É que a nuvem fica em cima, né? Assim, aí você olha e fala: olha lá, a família, essa não é evangélica, viu? Tá lá, olha, tempestade. Aí passa uma família evangélica, aquela brisa suave, o orvalho, que toda manhã fazendo frutificar. Não. Prevejo críticas no Facebook em 3, 2, 1. Prevejo xingos e prerrogativas de amaldiçoamento em instantes. Prevejo blocos no Facebook. Aliás, quero dizer, aproveitar, se vocês não dão licença, o pessoal que me bloqueia no Facebook depois da mensagem, beleza. Gente, não iremos dormir essa noite. Não iremos dormir essa noite. Ai, vou bloquear no Facebook. Ai, vou ter que tomar Valium com uísque. Depressão louca. Ele falou para dar dinheiro para pagão. Dependendo do pagão, eu prefiro dar pagão do que alguns pastores que eu conheço. Tem uns pastores ladrão por aí. Poderia citar uns 3. Pastores orando para que eu não cite nome em 3, 2, 1.
Estamos de olho. Não, a gente toma xingo, mas é pra uma coisa boa. Eu prefiro tomar xingo de ficar denunciando os pastor ladrão do que ficar roubando igual pastor ladrão. Posso ouvir um amém? Esse posso ouvir um amém não foi indireta, sério. Sério, foi uma brincadeira sem indireta mesmo. Porque tem pastor que fala isso, eu já sei de quem tá falando. Não, esse que fala isso, eu não sei nada a respeito da vida pessoal. Que tal assumir o desafio? Que tal? Garanto que nós teremos menos dinheiro, mas seremos mais abençoados. Seremos muito mais abençoados. E como consequência, seremos mais felizes. Seremos mais realizados. Teremos mais paz, menos ansiedade, menos ansiolíticos para tomar. Tudo para a glória de Deus. Só para a glória dele. Eu espero que essa série tenha abençoado você o tanto quanto abençoou a minha vida ao estudá-la. Espero que ela seja um marco na nossa história como igreja. Uma linha divisória entre uma vida centrada em nós e uma vida centrada em Deus. Uma vida onde toda a nossa existência, inclusive a área financeira, exista para Ele e só para Ele. Só a Deus toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por podermos estudar juntos a Tua palavra. Obrigado por sermos desafiados por ela. Que ela mesma, através do Teu amor, nos constranja a uma vida para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por essa comunidade que tem recebido essa palavra com tanto carinho. Pessoas dispostas a caminhar com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor está produzindo uma igreja assim. Obrigado por cada pessoa que nos ouve, que nos assiste pela internet e que tem sido tocadas pelo Senhor por essa mensagem. Abençoa a vida delas, Pai. Abençoa muito as suas vidas, para que com aquilo que o Senhor dá para elas, elas possam abençoar a muitos outros. E receber um dia, das mãos do Senhor, o verdadeiro tesouro. A vida eterna que temos em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém.